Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. A FHI11, vale a pena? Venha saber. Então pessoal, este é um fundo imobiliário de papel, ele é um fundo imobiliário de recebíveis. Na data em que eu gravo o vídeo, esse fundo está sendo negociado a R$ 93,89. Ele entregou de dividendo nos últimos 12 meses, 12,18%. Esse é um fundo que está sendo negociado a um PVP de 1,01, ou seja, ele está sendo negociado ali no seu valor justo e até 1% mais caro do que ele vale. Contudo, na minha humilde opinião, esse valor aí ele ainda está depreciado. Lembrando que esse é um fundo de base 100 e ele não perdeu R$ 7, R$ 6 de patrimônio. Então esse é um fundo que vale 100 e que está sendo negociado atualmente com 93, então ele ainda está descontado. Mas então por que teoricamente ele está no seu preço justo? Porque existe o fenômeno, de marcação a mercado. E aí os ativos internos do fundo, teoricamente, em razão da curva de juros, acabam valendo menos, tá bom? Mas, na minha opinião, ainda é um fundo que está abaixo do seu valor e, para quem deseja, comprar o fundo, ele está, sim, de certa maneira, descontado. Esse é um fundo aí que opera com uma boa liquidez de mediana para alta. Atualmente ele está negociando uma média de 740 mil por dia. Ele vende uma variação positiva de 9% nos últimos 12 meses. No quesito de cotação, a gente observa o seguinte: quando esse fundo veio a mercado, lá nos idos de 2021, ele veio a mercado no momento que fundos de papel estavam caindo bastante. Então esse é um fundo de base R$100 e quando ele vem a mercado, as suas cotas despencam para 95 e as beliscando ali às vezes até R$90. Contudo, durante o ano de 2022, até mais ou menos quase o final do ano de 2022, o fundo consegue se recuperar, começando a orbitar ali a R$100, 103, 105 e aí ele termina ali em setembro de 2022 a mais ou menos R$100. Passado esse momento, o fundo começa a ter suas cotações caindo novamente, sendo que em abril de 2023 ele estava ali num dos seus menores patamares, na casa de R$ 92, R$ 93. Durante esse período, o fundo volta novamente a se recuperar, voltando a beliscar os R$100 ali no período do final do ano de 2023 e durante todo o ano de 2024 ele orbitou a mais ou menos R$ 97, R$ 96. Contudo, naquele movimento que ocorreu no final do ano de 2024 e o iniciozinho de 2025, a sua cota desaba, dessa vez ali rompendo os 85, quase beliscando ali uns R$ 80. Entre aspas, o fundo rapidamente se recupera, retornando a patamares de 90 e atualmente ele chegou a beliscar 95 e agora ele está encaminhando ali para 93, 94 reais, para quem sabe voltar a patamares de R$ 95. Continuando no site, a gente vê algumas informações a respeito do fundo, o nome, o seu CNPJ. Esse é um fundo para investidor em geral e ele é de títulos e valores imobiliários. Esse é um fundo de papel por prazo indeterminado e gestão ativa. Sobre taxas, nós vamos deixar para ver lá dentro do relatório gerencial e não há que se falar de vacância para um fundo de papel. Ele conta atualmente com mais de 42 mil cotistas e mais de 4 milhões e 500 mil cotas emitidas. Ele vale atualmente R$ 93,20, mas eu repito, reitero, esse é o valor por causa de marcação a mercado. Acredito eu que ele vale assim próximo dos R$100. Ele tem um valor de mercado de 424 milhões e o último dividendo anunciado e entregue pelo fundo foi de 99 centavos. Continuando aqui, a gente vê sobre a rentabilidade do fundo, e esse é um fundo novo, sem muito histórico, mas desde que ele vem a mercado, ele vem conseguindo superar aí o CDI na sua maior parte do tempo, exceto lá no início, quando ele veio a mercado, que ele estava ali com cotações muito depreciadas, desde mais ou menos 2021, 2022 para cá, o fundo vem conseguindo bater o CDI. Então, atualmente, o fundo vem com rentabilidade de 60%, o CDI bruto de 52%, se a gente grossapar esse CDI e descontar o imposto de renda, cai para 40 e poucos por cento aí de CDI líquido. O IPCA 27%, o IFIX 19%, quase 20%, e o IDIV, que é o índice de dividendos das ações, vem nesse período ali com 49% de rentabilidade. Continuando aqui no site, a gente vê sobre critérios de dividend yield. O dividend yield desse fundo, em momentos que estava tendo uma inflação muito disparada, chegou a ficar na casa ali de 1,20 até mais ou menos 1,4. Mas atualmente o dividend yield do fundo é algo ali entre 0,90 e mais ou menos 1,10. É mais ou menos o dividend yield atual que o fundo vem conseguindo entregar.
Um tempo atrás o dividend yield estava beirando 1%, e atualmente a gente vê que ele teve uma elevação no dividend yield. E essa elevação do dividend yield aqui, ó, é porque o fundo começou a melhorar um pouco as entregas e a cotação veio seguindo mais ou menos lateralizada. Aí com isso, o dividend yield acaba tendo essa alta aí. Então os últimos dividend yields do fundo, ó, 1,6, 1,4, 1,10, 1,4 e 1,7. Nominalmente dizendo, a gente vê que o fundo estava entregando ali 90 e poucos centavos e começou a melhorar um pouco para as últimas entregas 95, 97, 98 e 99. No dia 14 de abril, o fundo pagou no dia 23 de abril essa quantia de 99 centavos. Esse vídeo ele é gravado com 2 semanas de antecedência. Então, provavelmente, quando esse vídeo for ao ar, já vai ter sido anunciado o dividendo ali de maio. Acho que ainda não vai ter sido pago, mas eu acho que o dividendo sim já vai ter sido anunciado. Pelo que eu vi lá do relatório gerencial, acredito eu que o range de entrega vai estar entre 99 e 95 centavos. Eu acho que ele não entrega menos que 95 e acho que ele tem potencial para manter esses 99 centavos. Lá dentro a gente vai ver que o fundo conta ainda com uma reserva e pode ser que a gestão opte por fazer ajustes e, se for necessário, entregar um pouquinho da reserva que ele possui. Inclusive, esse valor de 99 centavos aqui, o fundo, a gestão optou por entregar um pouco da reserva que eles possuíam. Aguardemos para ver se isso vai se manter. Então, pessoal, antes da gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago aqui para vocês forma de apoio financeiro ao nosso canal. Se você gosta do nosso trabalho e quiser nos ajudar, considere fazer doação para o nosso Pix, amuinvest@gmail.com. Qualquer doação é muito bem-vinda. Outra forma de apoio financeiro, o nosso canal conta com um clube de membros. Tornando-se membro do nosso canal, a partir de 10 centavos por dia, R$ 2,99 por mês, é um valor barato, irrisório e acessível, mas que para o nosso canal faz muita diferença. Tornando-se membro, além de nos ajudar, você ainda vai ter vários benefícios. Você tem acesso antecipado a vídeos, você também tem preferência quando pede vídeos, além de vários outros benefícios. Nós contamos também com a nossa planilha de controle financeiro, que é um ótimo produto com muitas funcionalidades, barata, acessível e que vai te trazer vários benefícios. E mais, comprando a planilha é uma forma de vocês apoiarem o canal financeiramente. Desde já, muito, muito obrigado. Por fim, nós contamos também com os nossos e-books. São e-books de ótima qualidade, baratos e acessíveis. E mais, na aquisição desses e-books, além de você ter um ótimo produto, você também apoia o nosso canal aí. Desde já, muito obrigado. Então, pessoal, se você estiver precisando de uma ajuda para consultoria, mentoria, uma estruturação de carteiras, manda uma mensagem no nosso e-mail ou no nosso Instagram. Pode ser que a gente consiga te ajudar de alguma maneira. Lembrando que nós não fazemos indicação de ativos, apenas mostramos o nosso racional por trás das nossas escolhas. Aqui agora nós já estamos dentro do relatório gerencial e é o relatório mais recente entregue pela gestão. Aqui eles trazem algumas informações relevantes, tá? A taxa do fundo é de 1%. O fundo, nos últimos 6 meses, em média, vem com a liquidez na faixa de 1 milhão. Eles não cobram performance. Isso aqui também, para mim, é uma das partes mais importantes. O fundo não teve custo nas últimas crescimentos do fundo, nas últimas subscrições. E em que isso impacta? Quando um fundo vai captar recursos e trazer dinheiro para dentro do fundo, tem um custo ali que alguém tem que pagar. E nesse caso, não foi o cotista que pagou e nem foi a gestora que pagou. Quem pagou foram os gestores. Os gestores pegou o recurso próprio do bolso e custeou a oferta. Isso é algo atípico, é algo que não é comum de ser observado. Então, eu vejo isso com muito bons olhos. Porque esse aqui é um movimento totalmente a favor dos cotistas. Outro ponto que me chama a atenção positivo é que eles têm um compromisso de não fazer emissão abaixo do VP. A gestão por si só, né? Eles têm uma experiência de 35 anos, não a gestora, né? Mas eles têm uma experiência no mercado ampla aí. Continuando, a gente vê sobre algumas informações, a taxa novamente aqui que já foi vista, não tem taxa de performance, tudo isso é algo muito positivo. Aqui tem formas de você entrar em contato com a gestão por meio de e-mail, telefone, site. Se você quiser saber os fundamentos para eles escolherem os CRIs, nesse hiperlink aqui você abre uma planilha de fundamentos. Se você quiser ver a explicação do relatório gerencial por meio da própria gestora, você pode acompanhar isso por meio do canal do YouTube. Inclusive, é porque eu estou regravando, por algum motivo que eu perdi o áudio, eu estou gravando novamente esse vídeo. Então, eu inclusive não fazia parte, eu fui lá no canal do YouTube e acabei de me inscrever. Todos os fundos que eu tenho no meu portfólio,
Eu procuro acompanhar os webcasts dele, né? Deles para ver o próprio gestor falando. Às vezes você pega ou mais desconfiança ou mais confiança quando você vê o gestor aí se comunicando, explicando os fatos aí. Aqui a gente chega na parte que eu gostaria, né? Que todos os gestores se comunicassem dessa maneira, se mostrassem dessa maneira o quanto que o fundo está distribuindo frente às suas capacidades. Por exemplo, lá em abril de 2024, esse fundo gerou 99 centavos, ó, e ele distribuiu 95, ou seja, menos do que ele teve de resultado. E é normal para que o fundo tente meio que linearizar as distribuições, que ele vá tentando ali entregar o mais linear possível. Então, no outro mês, ó, ele teve de resultado 94 e distribuiu 96. Então, olha, antes ele tinha feito uma reserva de 12 centavos, caiu para 11, 14, 11 e assim por diante. Então, em fevereiro, o fundo tinha tido um resultado ali ó, de 1,9 e distribuído 98 centavos. Gerou uma reserva de 25 centavos. E agora, no último mês, nessa última distribuição, o fundo gerou, entre aspas, tá, apenas 90 centavos e distribuiu 99, fazendo uma diminuição ó, desses 9 centavos da reserva de 25 para 16 centavos. Por isso que eu disse que eu acho que ele tem tudo para manter R$1, no mínimo uns 95 centavos, né? A depender de qual vai ser o resultado, se ele vai, se for necessário, usar um pouco da reserva ou não. Então eu acho que ele consegue ir mantendo mais ou menos esse patamar de distribuição. Continuando aqui no relatório, ele mostra como é que foi o resultado, né, desses centavos e tal. Mostra os rendimentos, o que representa frente aos dividendos, os percentuais e etc. E aqui ele mostra as movimentações que ele fez. Então não vou ler isso aqui para vocês. Lá na frente vai ter isso aqui de forma bem resumida, essas compras que foram realizadas, ó. Ele comprou esse CRI, adquiriu no mercado secundário, comprou esse CRI, açaí, HGRU, adquiriu no mercado secundário. E esse aqui, CRI Itaquera, o fundo aumentou sua exposição. Ele já tinha e comprou um pouquinho mais dessa exposição. Continuando aqui, ele fala as projeções sobre taxa Selic, IPCA e etc, né? O que o gestor tem nesse sentido, toda essa parte eu vou pular. E a gente chega aqui no tal do DRE, demonstrativo de resultado de exercício. Aqui a gente vê mais ou menos, né, o que o fundo gerou de resultados, né, e o que foi cobrado de taxas e coisas nesse sentido. Então, em março, janeiro, o fundo teve um resultado bruto de 4.800, fevereiro, 5.300 e agora março, 4.400.000. Despesas vem em linha, ó, com 300 e poucos mil todos os meses. Então, a gente vai ver aqui, no acumulado dos últimos 6 meses, o que essas despesas aqui, ó, de 2.259 milhões representam frente ao total que o fundo receitou. A gestão, eles não fazem um destrinchamento das despesas. Muito provavelmente, não é todo esse valor aqui que vai lá para o bolso da gestão. Pode ser que parte dessas taxas aí estejam sendo alocadas de outra maneira, né? Mas como a gestão não faz um destrinchamento, a gente vai calcular como se tudo isso aqui fosse para o bolso da gestão. Então vamos calcular aqui, ó, 2.259.000, que eu vou arredondar para 2.260.000. Esse valor aqui vezes 100, dividido por 28.657.000. Então, no quesito de taxa, o fundo vem ali com 7,88, o que eu considero ser uma taxa bem tranquila, abaixo dos 10, né? Eu vejo de forma bem tranquila aí. Então, pessoal, antes da gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago agora para vocês formas de apoio gratuito ao nosso canal. Se você não quer ou não pode nos apoiar de forma financeira, considere nos apoiar de forma gratuita. Basta simplesmente aqui nesse vídeo você deixar um like, comentar, compartilhar, se inscrever no nosso canal e ativar o sino. Tudo isso é de graça e para a gente faz muita diferença. Nós estamos tentando chegar aí aos 20 mil inscritos. Se inscreva no nosso canal e nos ajude a chegar a essa marca. Comenta aí para nós. E aí? Você já conhecia esse fundo imobiliário? Você acha que esse é um fundo bom, seguro, diversificado? Você conhece a gestão? Você acha que a gestão vem fazendo um bom trabalho? Comenta aí para nós, seu comentário é muito importante. Toda vez que eu trago um fundo aqui, uma ação, um ativo, qualquer que seja, eu procuro agir, procuro dizer de forma mais transparente possível se eu tenho ou não aquele ativo, se eu tenho um conflito ao falar do ativo. É muito importante saber desse tipo de situação, né? Por quê? Quando você vê alguém aí público falando, meu canal é pequeno, então não vai ter tanto peso, isso não vai ser tão diferencial. Mas existem canais grandes aí que, da forma como eles falam, né, muitas pessoas às vezes são induzidas. Só que, geralmente as pessoas estão sempre atrasadas.
Quando alguém vem trazer um vídeo, minimamente a pessoa já está atrasada, porque se ele gravou o vídeo e subiu, ele já fez a compra. Então ele comprou antes ou ele vendeu antes. Então bastante cuidado de você não achar que alguém tem algum ativo, que alguém está comprando algo, que isso é uma oportunidade, que você vai entrar também e tal, porque você não sabe qual a real intenção. Você não sabe se a pessoa é bem intencionada ou não, se a pessoa é mal intencionada ou não. Então, bastante cuidado nesse sentido. Então, eu procuro ser transparente, dizendo se eu tenho ou não ativo, para que você já fique esperto, porque se eu falo muito bem a respeito de algo, você precisa chegar às suas conclusões. Não necessariamente significa que algo seja bom. Enfim, olhe, estude, chegue ao seu próprio resultado para que você, né, possa ter o poder decisório a respeito do fundo. Minhas opiniões a respeito desse fundo, lembrando que eu sou conflitado e que eu tenho ele no meu portfólio. Apesar de gestoras excelentes como Quineia, como a antiga CSHG, que agora é Pátria, a própria VBI, que agora faz parte da Pátria, existem algumas gestoras aí que são muito bem renomadas e muito bem faladas, né? Para mim, essa gestora, por enquanto, apesar deles serem pequenos, não ter tantos, né, sobre gestão, eles vêm fazendo um ótimo trabalho até aqui. E é um fundo já mediano, não é um fundo gigantesco, mas é um fundo que já tem um bom patrimônio. É um fundo com boa liquidez, é um fundo já com um bom número de cotistas, faz uma boa entrega. Eu considero ser um fundo seguro, diversificado. Enfim, vejo vários pontos positivos para falar a respeito da gestão. A gestão vem se mostrando pró-cotista, nesse sentido, os que mais estão fazendo ações a favor de cotista. Então, eu tenho muita coisa positiva a respeito do fundo. Acho que esse fundo está entre os melhores aqui do nosso mercado, no sentido de segurança, diversificação e qualidade. Então, de novo, eu sou suspeito porque eu tenho fundo no meu portfólio, né? Mas aí já fica aquele alerta. O fato de eu estar falando a respeito do fundo não significa que ele seja bom ou ruim. E não significa indicação de compra, venda ou manutenção do ativo. Aqui eu gostaria novamente, né, de reforçar o nosso objetivo de chegar aos 20 mil inscritos. Finalmente o canal começou a crescer, rompeu a barreira dos 18 mil e nós contamos com a sua ajuda e sua colaboração para a gente continuar crescendo. Nos ajude aí, se inscreva, nos ajude a chegar aos 19, 20 mil aí, chegar nas nossas metas. Todos os nossos canais estão em outras plataformas. Vá nessas plataformas, siga, se inscreva, comente, compartilhe, que ajuda demais. Eu abro caixas de pergunta frequentemente no Instagram. Deixe a sua dúvida lá que eu vou procurar atender com a máxima rapidez. E se você estiver precisando de uma ajuda para consultoria, mentoria ou estruturação de carteiras, manda uma mensagem no nosso e-mail ou no nosso Instagram. Pode ser que a gente consiga te ajudar de alguma maneira. Lembrando, nós não fazemos indicação de ativos, apenas mostramos o nosso racional por trás das nossas escolhas. Aqui nós voltamos ao relatório gerencial e eles mostram que o quanto que era a cotação, o rendimento e o dividend yield frente àquela cotação, né? E eles mostram também um comparativo ao CDI, né? Então, agora, dia 14 de abril, na data de fechamento do relatório, o fundo estava a 92, eles entregaram 99. Isso dá um dividend yield aí de 1,07. Contudo, se comparar e fazer um comparativo com CDI grossapado, ele dá uma entrega ali de 1,26%, né? Ou 130% do CDI. Por quê? Você pega o CDI, desconta o imposto de renda, e como o fundo ele é isento de imposto de renda, né? Então ele vem fazendo uma entrega aí muito acima do CDI no período. Aqui a gente vê que o número de cotistas já chegou a ser maior, 43 mil, e agora atualmente o fundo está em 42 mil. Eu acho, né, que o fundo tem tudo para manter e começar a rampar essa quantidade de número de cotistas. Continuando aqui no relatório, ele mostra sobre o volume e cota de mercado. A gente vê a composição do portfólio, né? Então, eu não vou ver aqui nesse detalhe aqui, só lembrando o seguinte, ó, note, o FJ Jacutinga é um segmento de energia. Isso aqui, a taxa IPCA mais 9, representa 3,97% do portfólio e assim por diante. Tá vendo aqui que, de acordo com aqui, a maior exposição do portfólio é 3,97%? Continuando aqui, tem mais outra página e mais outra página com todos os devedores do fundo. Então, eu acho que o fundo tem uma diversificação muito ampla de devedores, né? Agora, eu acho que todas as gestoras deveriam apresentar o portfólio dos devedores, dos CRIs, ou o que seja, dos inquilinos, seja do que for, nesse sentido. Então, lá, a maior exposição é 3 ponto alguma coisa. Contudo, o OBA representa 5,79%. O que isso significa? Que ele tem várias tranches do OBA, mas quando você junta tudo, o OBA representa ali 5,79%. Aquele CRI que eu acabei de dar destaque, que é o tal do Jacutinga,
Lá tá 3,5%, mas o fundo tem 4% nele, ou seja, ele tem mais alguma outra tranche ali espalhada. Mas ainda assim, se a gente fizer um comparativo com vários outros fundos do mercado, a maior exposição é 5, depois 4, é um fundo altamente pulverizado. Eu vejo isso de forma muito, muito positiva, de tal modo que, se ocorrer alguma intercorrência no fundo, alguma inadimplência, alguma situação que possa causar algo para o fundo, né, isso não vai trazer um impacto muito, muito grande no fundo. Eu vejo isso de forma muito positiva. Atualmente o fundo tem 76% do seu portfólio em CRIs, indexados a IPCA mais 8,5% em média. Ele tem mais CRIs 2% travado em pré em 16%. Ele tem CRIs 21% indexados a CDI mais 3%. E aí ele tem em caixa ali 3,55%. Como eu disse que está lá de forma mais resumida, né, ó, as 3 compras realizadas no mês, ele comprou um CRI a IPCA mais 10%. Então até comprou acima da taxa média da carteira, né? Ele comprou ali 1.900.000. Ele comprou um CRI da Açaí, a CDI mais 2, menor que a taxa da carteira. Ele comprou 2 milhões desse CRI. E ele comprou um CRI do Shopping Metrô Itaquera, a IPCA mais 9, também acima da taxa média da carteira. Ele comprou mais 600 mil desse CRI aí. Continuando aqui, ele mostra as operações adquiridas, né? Desse CRI Açaí, do HGRU. Aqui a gente já viu isso aqui de outra maneira lá em cima, né? Atualmente o fundo está 96% alocado, ele tem quase 3,5% ali em caixa. O próprio fundo se considera, tá? Que ele é de altíssima... É um fundo altamente seguro, high grade, 59%. E high yield, ele é um fundo ali 40%. Ou seja, o próprio fundo, se for considerar um pelo outro, né? É um fundo que se considera ali middle risk. Ele não é high grade, mas ele tem ali umas pitadas high yield no seu portfólio. A alocação, a gente viu que ele tem sistemas de incorporação, varejo, logístico, diversos segmentos, tem diversas securitizadoras e tem diversos tipos de séries de exposição. E aqui a gente chega nos devedores do fundo. Essa parte final aí, eu sempre alerto, né? Se você está querendo colocar o seu dinheiro a risco, venha nessa parte final e leia, sabe? Perca um tempinho ali e leia. O que é esse Alphaville? Ele é de nível high grade, é um CRI da Alphaville. O fundo adquiriu essa operação com taxa de IPCA mais 7, ele é pulverizado. Em relação ao que foi ofertado, o fundo tem ali, ó, seção fiduciária de recebíveis, fundo de reserva e fundo de despesa. Se você clicar aqui, você consegue ver com mais detalhes as operações. Ó. Vamos tentar achar aqui uma operação de high yield, só para a gente ver. Ó. Então aqui, por exemplo, tem uma operação high yield. É um CRI, emissão da True. O fundo adquiriu isso aqui, é uma média de CDI mais 6,8, realmente altíssima taxa, risco pulverizado. E olha, é high yield, é alto risco, mas as garantias, ó, alienação fiduciária de imóveis, alienação fiduciária de cotas, fiança, fundo. Então tem várias garantias por trás, mesmo sendo uma taxa high yield. Então, apesar de ser high yield, eu vejo isso aqui de forma até que relativamente tranquilo, né? Enfim, eu sugiro que você venha no final do relatório e leia essas informações novamente, né? Se você está colocando o seu dinheiro a risco, você deve tentar entender minimamente em que você está investindo os seus recursos. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito desse fundo imobiliário, o AFHI 11, são somente essas informações e eu gostaria de agradecer imensamente todos vocês que nos apoiam, seja de forma gratuita, seja de forma financeira. Considere se inscrever aqui no canal e nos ajudar a chegar aos 20 mil inscritos. Desde já, muito obrigado. Eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e... I never answer to no, man, I still go.